Olá, pessoa lindíssima! Mais um Inova Podcast no ar e eu, Milene Salomão, apresentadora. Estamos, como vocês podem observar, com uma linha de produtos de saúde bucal com resultados muito superiores. São produtos de vanguarda, de altíssima tecnologia associada e tudo isso à sua disposição. A Neo Dental Care, olha só que sensacional! Ela é o nosso patrocinador máximo aqui do programa e falar dessa linha, falar destes produtos é uma coisa muito simples para mim, porque eu acredito piamente no poder de ação e de verdade, mais do que verdadeira. Produtos dessa ordem, dessa categoria, vão redefinir o mercado odontológico. Tá bom? E para você que acompanha o Inova Podcast, aproveita, porque logo aqui no canto superior vocês vão observar um cupom de desconto Inova Pod 10 e você pode ter um acesso muito fácil, bem aí de onde você está. Tira uma foto com o seu celular, acessa o QR Code e vocês vão exatamente para a página em que todos os produtos da Neo Dental Care estão ali, né, explicando tudo direitinho, enfim, e aproveita, não perde isso por nada nesse mundo. E partindo agora para o programa de hoje, a gente vai conversar sobre as práticas integrativas complementares em saúde. Vamos compreender a ciência associada a essa grande área de saber com um professor que eu admiro completamente. Ele é simplesmente maravilhoso. É um detentor de um conhecimento tão grande, não só na área das práticas integrativas, que se respirar, né? Não só na área das práticas integrativas complementares em saúde, mas dentro da sua área de saber, dentro da sua área de formação, ele exerce, né, a sua profissão com exímia grandeza. Admiro demais ele e o meu convidado, então, de hoje é professor Rodrigo Aristides. Muito feliz por você ter aceitado o convite e estar aqui, né, compartilhando seu conhecimento com as pessoas que nos assistem. Seja muito mais do que bem-vindo. Obrigado, Milene, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, participando desse momento em que a gente vai discutir, né, bastantes conhecimentos relacionados às práticas integrativas, aos cuidados humanos. Exato, lindo isso, né? Tema super moderno, todo mundo falando sobre prática integrativa hoje, enfim, e talvez um ponto crucial, né? Aliás, eu não vou começar pelo tema, não. Eu vou perguntar uma coisa mais pessoal, Ok. tá? Para que as pessoas te conheçam um pouco melhor em relação à sua ação dentro das práticas integrativas. O que é que lhe levou dentro da sua profissão a levar tão a sério, gostar tanto e se entregar de corpo e alma mesmo às práticas integrativas sem abrir mão da ciência? Pronto, eu tenho um histórico pessoal e familiar de busca de espiritualidade. Então a gente, desde a adolescência, já começa fazendo algumas leituras, algumas imersões em práticas relacionadas à espiritualidade, busca de saúde. E quando a gente inicia o envolvimento com o meio acadêmico na formação em educação física, isso é transversalizado, né? Essa busca também ela passa pelo estudo não só dos aspectos biológicos relacionados a algumas dessas práticas, mas também dos aspectos sociais e culturais que ficam no entorno e ajudaram a construir essas práticas, tanto as mais tradicionais quanto as modernas, né? Então, ao longo da formação acadêmica, a gente procurou também formações acessórias, como o yoga, a prática chinesa, a corporal chinesa, que é o Qigong ou o Tai Chi, outras práticas energéticas, sempre nessa busca que vinha de uma motivação muito pessoal. Isso foi durante a graduação ou antes? Durante a graduação, ela se fortaleceu na busca por evidências, na busca por uma certa cientificidade. Mas antes dela, a gente tinha uma busca pessoal mesmo, Que bom. né, de bem-estar, de cura, de autocuidado. Isso já precedeu a formação acadêmica. Então, eu imagino eu, né, e já a minha opinião, que por ser algo assim tão intrínseco, tão pessoal e que tem esse tipo de vinculação na sua vida, você exerça as PICs com tamanha seriedade, a seriedade que elas merecem, né? E porque
isso é refletido no trabalho que você desenvolve. Você já coordena um curso de práticas integrativas corporais na Baiana, não me lembro mais em que edição está, Aham. já A quinta turma. quinta turma já, né? Isso. Que legal. Então, é uma coisa bonita de ver, eu vi tudo bem do início, né? Perfeito. Estou nessa caminhada junto, fazendo parte do grupo de professores, e é lindo ver mesmo, porque você tem essa preocupação, Uhum. né, atrelada à ciência e práticas integrativas, enfim. Então, primeira pergunta de fato, só para facilitar o entendimento de quem não é da área. Primeira coisa, o que são PICs? O que são essas práticas integrativas complementares em saúde? Isso. A gente tem no Brasil uma especificidade, né? Elas são conhecidas mais historicamente como medicinas tradicionais integrativas. São trabalhos de cuidados com a saúde construídos por diferentes civilizações, povos e com suas especificidades indígenas, chinesas, japonesas, indianas. No Brasil, a título de consolidação no sistema de saúde, esse termo práticas integrativas e complementares em saúde, ele ganhou uma formatação para se adaptar ao sistema e ser institucionalizado. Então, as PICs, elas são práticas de cuidado baseadas em um modelo mais humanizado de cuidados em saúde, né, que levam a pessoa como o centro do processo. E ela tem como pontos fortes, enfáticos, a escuta acolhedora, né, o vínculo terapêutico e a ideia de que essa saúde do indivíduo ela está conectada com aspectos ambientais e sociais. O que é que a gente procura com essas práticas integrativas em saúde? É fortalecer os mecanismos naturais, né, de prevenção de agravos à saúde, de promoção da saúde, também de reabilitação. Então, as PICs ela tem esse corpo modelar, que é humanizado, centrado na pessoa e com esses recursos do lidar entre o terapeuta e a pessoa que está sendo cuidada. Não é à toa que vem aquele conceito de holístico, né? Perfeito. Assim, nas últimas décadas, a gente tem tido algumas questões de discussão sobre o que é holístico, o que é integrativo. Isso tem permeado o modelo de cuidado em saúde, não só da medicina, e aí a gente entende aqui medicina como cuidados em saúde, mas também do processo educacional, né? A gente lida muito com a educação em saúde hoje e a gente percebe que não tem como dissociar essas questões. As pessoas com aprendizagens mais robustas se cuidam melhor, cuidam da saúde, cuidam do ambiente, cuidam da sociedade, do outro. Então isso torna esse termo holístico ele mais real, mais palpável, né? De que não é fragmentar em pedaços e cuidá-los, mas perceber como é que essas conexões se materializam. Excelente, né? Uma vez eu li, já não me lembro mais onde foi e nem quem falou isso, mas foi uma frase que por muito tempo, quando eu comecei a caminhar pelo caminho das PICs também, né, que foi por uma necessidade biológica, algo tinha acontecido comigo e eu precisava, né, melhorar, me reestruturar, enfim, emocionalmente, fisicamente e tal. E aí, essa frase, nesse período que eu li, ela me marcou. E falava bem assim, ó, o todo não é todo sem uma parte, bem como dentro de uma parte tem o todo. Isso. E eu lembro depois que eu compreendi de verdade o que eram as práticas integrativas complementares dentro do que você acabou de falar aí, foi que eu tive a grandeza, né, daquelas técnicas que foram utilizadas em mim, além da medicina que está posta aí, que também tem o seu lugar ao sol, Sim, né? sim. E a gente não pode colocar uma de confrontar uma com a outra, Isso. porque Pelo cada um tem o seu contrário, lugar, né? esse conceito que você acabou de trazer é o conceito de holos, é justamente o conceito de holos, né? E quando a gente pensa as medicinas tradicionais e o que está hoje posto como convencional, a gente pensa justamente nessa integração, porque em algum momento da história pensamos em hiperespecializações, né? Eu preciso fragmentar o relógio, desmontá-lo, consertar a peça quebrada e remontá-lo. E a gente foi percebendo ao longo dos anos, né, das décadas, de que esse pensamento fragmentário ele não dava conta da saúde plena do indivíduo e da sociedade. Então o pensamento holístico ele começa a ser resgatado, porque ele já existia, era pensamento secular, milenar, ele já existia nos cuidados em saúde, no próprio processo de
educação, e ele vai sendo resgatado e novamente trabalhado no âmbito dos cuidados em saúde. Então não há confronto de forma alguma, há complementaridade. E o próprio nome já fala, a prática é integrativa Uhum, e complementar. isso. Porque o que a gente já entende em todos os campos da medicina, vou usar até o termo alopático, né? Uhum, Mas da medicina que está posta, cientificamente comprovada, a gente não tem, né, o que falar sobre ela, porque as pesquisas estão aí e mostram, as evidências estão aí para quem quiser ler, né? Mas esse outro lado, essa outra forma de ver o ser humano, ela também é extremamente importante e para ressignificar, para restabelecer o processo de cura, para ter algo que realmente brote, né, de dentro para fora, de uma maneira mais profunda mesmo, naquele indivíduo que está ali buscando cuidados, né, uma atenção mais, digamos, uma atenção plena em relação ao restabelecimento do seu corpo, né, da sua saúde física, psíquica, mental, enfim. isso que você está colocando, Milene, diz respeito ao paradigma com que a gente veio desenvolvendo, a humanidade veio se desenvolvendo, ela tinha um paradigma mais integrado. Em algum momento da história isso se quebrou. Eu ia perguntar por quê, você já vá dando resposta aí, viu. Por questões mesmo de precisaríamos em algum momento mudar para desenvolver. E esse desenvolvimento veio às custas de uma forma de pensar o que era o ser humano na existência. E aí a gente vai colocar o que a gente chama de antropoceno, que é o momento em que o ser humano se coloca como centro da realidade, da existência, e passa a fazer usos dos recursos naturais, da exploração do mundo em benefício próprio. Só que isso tem alguns também entraves negativos, que é a hiperindividualização, né, a hierarquização de quem pode mais e de quem pode menos, da ideia de superioridade, da exploração sem controle e sem nenhuma medida, nenhuma forma de medida da natureza. A gente vê agora arcando com as consequências disso. Tivemos grandes evoluções tecnológicas, estruturais, mas a gente precisa voltar a amadurecer essa ideia do que era estar nesse mundo de forma integrada e não simplesmente exploratória. Verdade. Mas eu adoro ouvir você falar, viu, a gente fica aqui, ó. Mas vamos lá. Entrando de uma maneira mais específica no tema que a gente se propõe hoje, né, esse casamento entre prática integrativa complementar e ciência, em termos mesmo de método científico, como é que você enxerga isso nos tempos atuais? Eu enxergo necessário e assim extremamente positivo, porque a gente tem no método científico possibilidades, oportunidades de esclarecer questões que muitas vezes vêm de crenças, de um pensamento mais mágico. Eu vou fazer uma prática, eu vou fazer uma determinada abordagem terapêutica que a minha comunidade, a minha população fazia e a gente achava que dava certo, mas que não tem um rigor de observação e acompanhamento. E o método científico, ele nos proporciona esse rigor, esse afastamento que a gente chama de ceticismo, né? Eu não me emociono para avaliar os resultados, portanto, eu tento ser um pouco mais cauteloso na leitura, no processo. Mais racional. Isso remove algumas interferências, né? Desse amor pela questão, pela prática. Eu amo yoga, então uma frase que eu leio no livro, uma prática que eu faço que eu me sinto bem, eu extrapolo demais para todos e para qualquer questão. O método científico ele vem ajudar a gente a fazer um controle disso de forma racional e qualificada. Você já traz outro ponto que eu já ia te perguntar também. Eu vejo muita pesquisa dentro das PICs que elas são, tem né, 2 parâmetros básicos, pesquisas qualitativas, quantitativas. Eu acho que tem um predomínio de uma modalidade dentro das práticas integrativas complementares. Não sei se é uma visão equivocada dentro das coisas que eu já li, mas enfim, como é que você enxerga esse ponto também, que eu sei que você estuda isso o tempo inteiro? Sim, sim. Existe realmente uma predominância no sentido de uso clínico do que seriam resultados qualitativos. O que é que a gente sempre chama atenção? É que tanto a pesquisa quantitativa quanto a qualitativa, ela tem suas especificidades, sua utilidade para a prática clínica.
Quando a gente pensa em cura de um determinado tipo de doença, patologia, a gente precisa verificar eficácia e segurança da abordagem. Perfeito. Para isso, existem alguns processos na metodologia científica. Quando a gente quer aferir a percepção do usuário, a percepção da pessoa que está sendo tratada, como ela vê o mundo, a realidade, a pesquisa qualitativa ela é um pouco mais afeita a esse tipo de levantamento que a gente quer fazer. Mas os resultados de uma pesquisa qualitativa, elas não vão explicar um processo de cuidado e cura. Ela não é porque o paciente, o usuário, fez Qigong, que é uma prática corporal chinesa, e ela se sentiu bem, que isso vai explicar uma redução no estresse de fato dela. Isso precisa ser melhor mensurado. Aquela é só a opinião dela, que é muito importante para o profissional que está abordando, quanto para ela enquanto resultado. Ela se sentir bem é muito importante. Verdade. Ela perceber também é muito importante, porque nós temos casos em que as pessoas têm cura física, cura da lesão em si, mas ela continua com um quadro mental ruim, com uma percepção ruim de qualidade de vida, e essas pesquisas qualitativas, elas nos dão esse olhar também da percepção da pessoa sobre a vida, sobre ela e sobre o processo, saúde, doença e vida. Amplifica a consciência, né? Isso. Amplifica a consciência. É tarefa do terapeuta, do profissional de saúde, saber identificar qual o melhor tipo de evidência para a pergunta que ele tem de pesquisa ou a pergunta clínica. Que massa! Quer ver ao longo da sua fala, eu me lembrei, porque já tem muitos avanços de neurociências na área da fisiologia também. E com certeza, eu vou te fazer a pergunta imaginando a resposta, então, aliás, não vou nem dar a resposta, mas os avanços na neurociências e na área da neurociências e fisiologia têm contribuído para favorecer uma pesquisa com PICs baseada em evidências de maneira mais concreta para ir bastante para a racionalidade? Sim, sem dúvida nenhuma, os equipamentos, a tecnologia associada a esse tipo de diagnóstico ou avaliação, como a neuroimagem, sensores, por exemplo, de frequência cardíaca que podem identificar qual é o estado de modulação autonômica de um indivíduo, eles são tipos de instrumentos de pesquisa que nos dão a base. Se a nossa hipótese pode ser melhor investigada, né? Então, são estudos que a gente chama de mecanicistas, são a base. A gente pensa em começar por ali, entender os processos orgânicos que geram a ideia de, olha, tal caminho com prática integrativa, seja a respiração controlada, seja um trabalho de relaxamento muscular, como é que isso pode se encaminhar para um processo de cuidado em saúde. A partir daí que vem as pesquisas mais clínicas que a gente chama, eu aplicando aquela técnica, o quanto que a pessoa reporta melhora no desfecho esperado. Pode ser dor, ansiedade, estresse, depressão. Então, quando a gente vai pesquisar clinicamente, se a gente tiver embasamento em pesquisas mecanicistas, a partir da neurofisiologia, da própria fisiologia, marcadores de estresse, já é um bom caminho. Perfeito. E por que que eu falo e trago isso também na nossa conversa? Tem gente que fala assim, mas as pesquisas X de tal área não são baseadas em evidências. É como se as pessoas disserem, é como se existisse na cabeça da maioria uma certa ideia, me corrija se eu estiver errada, não, esse modelo não é para PICs, esse modelo é para isso, esse modelo de estudo é para... Você percebe dessa forma também? Eu percebo esse discurso, Esse discurso. e eu percebo que, de fato, é baseado numa falta de conhecimento de qual é o propósito da ciência, da metodologia científica, e como cada tipo de estudo se organiza a partir da pergunta de pesquisa. Então, a gente não entendendo onde queremos chegar ou quais respostas queremos, a gente começa a classificar os métodos como bons ou ruins, e isso é um erro. A gente precisa ter uma pergunta de pesquisa. Eu quero saber sobre cura física, reduzir a dor. Eu aí vou fazer um trabalho científico não para saber como a pessoa reporta na cabeça dela a melhora de dor. Isso seria uma pesquisa qualitativa. Eu preciso de uma quantitativa para mensurar o quanto que reduz de dor efetivamente. De fato, não é? Exato. As duas são importantes, mas se a minha pergunta é o quanto reduz de dor, eu tenho que ir para uma pesquisa quantitativa. Isso é mensurável, né? Isso a gente consegue organizar.
Existem também os tipos de estudo mistos, que quero saber as duas coisas. Você já foi para a próxima pergunta, então vá seguindo aí. Perfeito. Então, que eu mensuro o quanto que é reduzido de dor e o quanto que isso é percebido pelo paciente, o usuário, a pessoa acometida. E esses estudos, para mim, são fenomenais, né? Porque ele pega as duas pontas e une em torno para buscar algumas respostas. Isso, perfeito. Só que ele é muito robusto e complexo. Isso. Então, isso demanda uma ótima formação acadêmico-científica, grupos engajados e um ótimo financiamento, para que a pesquisa possa correr de forma linear, sem grandes percalços, e o trabalho científico ele seja mais qualificado. Entende? A pesquisa mista para determinadas perguntas, determinadas questões múltiplas, ela é bastante interessante. No universo das práticas integrativas e complementares, que nós lidamos muito fortemente com as duas informações, né? A subjetividade do paciente e também a objetividade do quanto que aquilo é eficaz e seguro, os estudos mistos são muito importantes. Deveria ter mais, né? A gente estamos atrás dessa fartura ainda. Isso. Que conselho você daria, assim, de que forma a pessoa pode melhor se capacitar para exercer qualquer que seja a prática integrativa complementar em saúde, mas de maneira segura e eficaz? E se você quiser, durante a sua resposta, falar do curso. Uhum. Obrigado pela oportunidade. Nós, no universo das práticas integrativas e complementares, estamos buscando, para as diferentes práticas e recursos, discutir o que seria um currículo mínimo, um percurso mínimo para se formar, por exemplo, em prática corporal chinesa, Qigong, né? Ou para se formar em yoga, de forma tão qualificada que lhe dê base para atuar com promoção da saúde. Porque aquela pessoa que procura a yoga numa perspectiva espiritual, ela é individual. Ela vai buscar aspectos subjetivos que, no âmbito da promoção da saúde, ela é considerada, mas ela não é o foco principal, tá? Porque a gente vai avaliar qual é o desfecho esperado, dor lombar, depressão, ansiedade, e os aspectos subjetivos de uma cultura não necessariamente vão ter boa contribuição com isso. Nesse sentido, a formação, o currículo mínimo, ela precisa contemplar aspectos de conhecimento em saúde, de cuidados em saúde, da relação dos determinantes sociais em saúde, e sim associar os aspectos técnicos e simbólicos daquela prática, porque Tem isso, quem né? lida com essas práticas, ele precisa conhecer, Sim. apesar de não necessariamente utilizá-las, tá? Eu posso fazer um controle respiratório do yoga chamado pranayama, usando mentalizações, visualizações do aspecto cultural, mas eu posso simplesmente usar a mecânica respiratória do pranayama proposto e verificar se aquilo tem algum tipo de eficácia ou não. E dá para aferir, né? Dá para mensurar, sim. A gente faz controle temporal da respiração, a gente faz controle de marcadores biológicos, fisiológicos do estresse, né? Cortisol. A gente pode fazer avaliação por neuroimagem do cérebro, como ele se comporta, muda. A gente pode fazer aplicação de questionários de estado de humor para verificar o quanto que alterou entre o pré e o pós-intervenção. E aí já entra as duas coisas também, né? Exatamente. Quant e o quali. Exatamente. Então, é importante ter essa boa formação, os currículos se aprimorarem nessas formações, evitar as formações de final de semana, as coisas muito breves que lhe diz, você está capacitado para isto ou aquilo. Nenhuma formação humana, de fato, ela é tão breve a ponto de você verificar o conhecimento, refletir sobre ele, internalizar, passar a praticar e daí atuar com o corpo, a saúde do outro, de uma forma robusta. Então procure informações mais consistentes, mais médio e longo prazo, e lembrando que a formação ela é um contínuo. Você hoje se capacita e depois você se recicla continuamente. Então, meu conselho é que procure formações que tenham uma matriz curricular bastante robusta, que não negue nenhuma das realidades subjetivas e objetivas, né? Quantitativas e qualitativas, que não negue, que agregue todas elas e que lhe mostre o caminho histórico, social, cultural daquela prática, mas também do que tem de evidências a respeito daquelas práticas no âmbito da promoção da saúde. Uau, rapaz, acho que não faltou nada aí, né? Você não falou do seu curso. Essa é a parte. A gente tem um curso de especialização
em práticas corporais integrativas. Nossa matriz foi pensada com essa base de trazer os dois mundos agregados, como é a perspectiva da prática integrativa, do pensamento holístico, e demonstrando todas as potencialidades, trazendo o que a gente tem de evidências científicas sobre cada uma das práticas que são ensinadas lá. Nós temos repetições de práticas, ou seja, nossos encontros para estudar o Qigong são de vários meses, o yoga a mesma coisa, as danças circulares, as terapias manipulativas também. Então a gente tem esse respeito pelo tempo de aprendizagem e também pela qualidade da informação, mostrando sempre a realidade para nossos alunos, tá? O que temos de evidências, o que não temos, o que temos relacionados a lacunas, o que temos evidências de ineficácia, a gente também apresenta sem nenhum tipo de barreira, tá? Pois é. Nosso compromisso é de fato com o ser humano e sua vida, e não com nenhum interesse específico de eu preciso só promover a prática. Quem é preocupado com a ciência, né? Se comporta dessa forma. Perfeito. Rapaz, vai ter um orgulho danado das Estamos outras juntos nessa prática, né? Pois é, o curso é muito lindo. Quem faz parte, assim, os relatos são muito lindos, porque o estudante, ao longo do processo, ele também vai se transformando, né? Muitas práticas vão tocando o coração, enfim, tem uma magia que acontece ao longo do processo para quem é estudante desse curso. O perfil do nosso egresso é esse, é uma pessoa que reconhece a necessidade de transformação constante, estudo, e que ele começa a verificar o que é do discurso social que é senso comum e o que é um pensamento mais elaborado, para que na prática clínica dele, após a formação, a especialização, ele consiga identificar nas evidências científicas o que é possível ser replicado e também o que ele entende como prática cultural, sem problema nenhum eu chegar no Parque de Pituaçu, fazer uma dança circular coletiva sem a perspectiva terapêutica. Isso, fazer para ser divertido. como recreação, como lazer, como desenvolvimento humano, fortalecimento de vínculo Eu adoro social. essa parte, inclusive. Então, nós, nas práticas integrativas, a gente respeita esse aspecto simbólico, social, ao mesmo tempo que a gente verifica os aspectos de promoção de saúde, no sentido mecânico mesmo, o quanto que recupera tecidos, fortalece, melhora a aptidão aeróbica, melhora a coordenação, lateralidade. A gente não desvincula essas informações. Pois é. Acho que você não tem nem noção do tempo que a gente conversou aqui, né? Não A tenho, sensação são 5 minutos, 5 né? minutinhos, 5 minutinhos já voaram há muito tempo. A conversa, quando é boa, ela é assim, a gente realmente nem percebe que o tempo voou, viu? Bom. Então, assim, super contente por você ter aceitado o convite de estar aqui participando do Inova, de estar, assim, compartilhando informações tão preciosas, às vezes difíceis, de se obter de uma maneira mais leve, né? Sim. E foi um prazer muito grande mesmo tê-lo aqui comigo, meu querido. Novamente, Rodrigo. agradeço demais o convite, a oportunidade, parabenizo esse seu espaço maravilhoso de divulgação científica, de informação, de cuidados. Parabéns mesmo, fico muito feliz pela sua trajetória, viu, Milene? Obrigada. Eu queria que fosse leve também, que a informação ela fosse disseminada de uma maneira correta, mas também com leveza, né? E tchan, tchan, tem um presentão aqui para você do nosso grande patrocinador, a Neo Dental Care. Olha que maravilha. São produtos que vão realmente modificar de fato o mercado em relação ao cuidado com a saúde bucal. A Neo Dental Care, ela tem princípios ativos tão bem organizados e estruturados que acabou gerando, na verdade, uma patente. É um produto de cuidado de saúde bucal que tem uma patente muito importante e, de verdade, vai redirecionar todo esse mercado aí odontológico. São produtos de vanguarda na inovação, né? Odontológica de fato. Muito obrigado. E tem uma pasta também, tem um creme dental, na verdade, de baixa abrasividade, maravilhoso. Você vai sentir uma diferença enorme porque você vai ter um grande parâmetro agora de comparação, que é a Neo Dental Care. Uma linha que eu tenho uma facilidade muito grande para falar dela, porque só falo do que eu confio, você já me conhece há alguns anos. Então, só consigo mesmo defender e vestir a camisa daquilo que eu confio piamente. E adoro a linha
de maneira Obrigado. completa. Tá joia? Muito obrigado, é, viu? Até um próximo momento, Sim. porque acho que uma conversa boa como essa vai sobrando. A gente replica. A gente- Estarei à disposição vendo? sempre para aparecer aqui e conversar com sua audiência, seu público, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima, meu querido. Um abraço. E para vocês que nos acompanharam, olha que conversa fantástica. Professor Rodrigo Aristides, vocês já observaram que ao longo do programa o arroba dele já está ali disponibilizado, se quiser manter contato, perguntar mais, enfim. Ele tem áreas de atuação lindíssimas, a gente nem entrou nisso. Aham. Hoje vamos deixar um gostinho assim para um próximo momento, tá joia? E falar novamente que aproveitem o nosso cupom de desconto Inova Pod 10 para que vocês adquiram produtos da New Dental Care e cuide com bastante eficácia e segurança científica da sua saúde bucal. Saúde bucal, ela reflete na saúde sistêmica, na saúde do indivíduo como um todo, tá bom? Até a próxima e lembrando que a gente vai estar sempre de maneira completa aqui no YouTube, mas também no Spotify e em outras redes sociais vocês vão encontrar também informações dos programas que a gente já conversou aqui ao longo desse tempo todo, inclusive do de hoje, é claro, tá bom? Um abraço grande, até o próximo domingo. Milene Salomão.